Muito bem, vamos abrir a nossa Bíblia, Mateus capítulo 28. Semana passada nós começamos a falar com os irmãos e eu disse que a gente vai tratar de algumas semanas a respeito disso, mesmo que não seja sequencial, mas por enquanto a gente vai falando sobre esse tema. Nós estamos pensando sobre aquelas manifestações que Jesus teve para os discípulos depois da sua ressurreição. Da morte de Jesus, depois da ressurreição dele até a sua ascensão aos céus. A gente destacou semana passada que são pelo menos 7 momentos que a Bíblia registra. Exatamente, a gente lembrou também que exatamente a mesma quantidade de manifestação de Jesus na cruz. Foram as 7 palavras de Jesus na cruz. E depois ele teve pelo menos essas 7 manifestações depois da ressurreição, em termos de ensino e preparação dos seus discípulos para viverem então sem ele. E na semana passada também a gente mostrou para os irmãos, além do destaque das palavras que ele disse na cruz, aquelas 7 palavras, nós começamos então a ver com os irmãos e vimos a primeira dessa manifestação de Jesus. Ele havia ressuscitado dentre os mortos. As mulheres foram então ao sepulcro, chegaram ali, o sepulcro estava vazio. Então Jesus se manifesta para elas e a primeira manifestação de Jesus depois da sua ressurreição foi dizer para elas: não tenham medo. E nós vimos uma série de considerações sobre isso, a respeito do que Jesus queria dizer com isso para elas. Vimos também que o medo, ele impede-nos de viver com intensidade, com autenticidade a nossa vida com Cristo. O medo da reprovação das pessoas, mas também o medo, o pavor de situações que nos cercam no nosso dia a dia, dos problemas que nós vivemos. Quantas coisas o medo tem nos atrapalhado. Então nós vimos que a primeira coisa que Jesus tratou ali com aquelas mulheres foi tirar o medo delas. Porque quando nós substituímos o medo pela coragem, nós passamos a aceitar grandes desafios. E Jesus ali, quando diz para elas para não terem medo, ele vai dar para elas um grande desafio. Foi que elas fossem até a Galileia, reunissem os discípulos e dissessem para eles que ele havia ressuscitado e que ele iria se encontrar com eles. E a Bíblia nos diz que elas então levantam-se rapidamente, vão cumprir aquela ordem de Jesus. Aquelas pessoas antes totalmente amedrontadas com situações que haviam vivido naqueles dias anteriores, agora são tomadas de uma coragem tão grande que o Senhor as utiliza de uma forma tão maravilhosa para que possa então reunir novamente os seus discípulos. Mas também, meus queridos, há um outro momento em que Jesus também vai trazer um segundo momento de uma palavra, uma manifestação dele para com seus discípulos. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16. Então vejam, as mulheres foram, deram o recado que Jesus disse para eles no versículo 10, que nós falamos a semana passada. Logo na sequência, há aquele problema político ali, em que eles não querem que as pessoas saibam que Jesus havia ressuscitado, vão subornar aqueles guardas, para que a verdade não sobressaísse. Mas logo depois, o versículo 16 diz assim:
os 11 discípulos. 11 porque ali nós sabemos que nesse momento Judas já havia se matado, né? Tirado a sua própria vida em função de cumprimento profético e também ao mesmo tempo pela negação. Então eram 11 os discípulos e eles foram para a Galileia, exatamente o que Jesus disse para eles. No versículo 10, Jesus disse para aquelas mulheres: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Agora nós chegamos no 16, diz assim: e foram para a Galileia, para o monte que Jesus indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Preste atenção a essa expressão que vai ser importante daqui a pouco. Versículo 17, novamente: quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e lhes disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Senhor, que esta presença prometida pelo Senhor, de estar com seus discípulos todos os dias, que essa presença do Senhor seja uma realidade nesta noite aqui nesse lugar. Que a presença do Senhor venha fazer com que os nossos pensamentos sejam levados cativos até o Senhor, para que a nossa mente possa absorver com clareza aquilo que o Senhor quer trazer para nós nesta noite. Que a Tua presença, agindo em nós, não nos permita distrações, mas que nós possamos receber do Senhor o Teu ensino para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Então vejam, meus irmãos, então depois da ressurreição, a notícia é espalhada, conforme nós lemos o texto. Os 11 discípulos então foram para um monte na Galileia. O texto não estabelece qual monte foi esse, mas segundo alguns estudiosos seria talvez o Monte Tabor, que era um lugar comum onde Jesus se reunia com os seus discípulos ali na Galileia. Interessante o fato de Jesus mandá-los para a Galileia. Podia mandar para outros lugares para encontrar com eles, porque a Galileia foi o lugar onde a maior parte de milagres e de ensinos de Jesus foram ministrados a eles. Quase uma grande parte, a maior parte do ministério de Jesus aconteceu na região, então, da Galileia. Então, era um lugar já bem conhecido por eles. Então, foram lá para aquele lugar. Agora, veja o seguinte. Então, voltando aqui ao texto, nós vemos aqui que eles foram para esse lugar onde Jesus havia indicado. Quando viram, adoraram. Mas preste atenção aqui, aquilo que eu chamei a atenção dos irmãos. Alguns duvidaram. Veja como é possível, dentro de um grupo de 11 pessoas, 11 discípulos, que andaram com Jesus durante tanto tempo, ainda não crerem. Isso fala sobre nós também. Quantas vezes nós nos vemos envolvidos em tantas situações no nosso dia a dia, mas a nossa fé, ela se torna vulnerável. Quantas vezes nós não liberamos uma fé real, transformadora, para crer naquilo que os nossos olhos estão vendo? O texto diz que todos eles viram. Todos eles viram Jesus.
mas alguns duvidaram. Às vezes nós apresentamos tantos ensinamentos claros da palavra de Deus, alguns creem, alguns duvidam que seja verdade. Mostramos o amor de Deus, mas mostramos também a justiça de Deus. É mais fácil acreditar no amor de Deus do que na justiça de Deus. Mas todos os dois ensinamentos devem ser cridos, porque eles são verdadeiros na palavra do Senhor para nós. Mas vejam, nem todos eles creram naquele momento inicial, diz ali o versículos 16 e 17. Quando nós tentamos agora, talvez entrar ali no mundo daqueles homens que não creram, talvez eles pudessem humanamente terem alguma justificativa para isso. Espiritualmente jamais, porque Jesus já havia dito para eles que ele seria preso, que ele seria morto, que ele estaria ao terceiro dia. Então ele já havia dito para eles. Mas vejam, existem momentos na nossa vida que nós queremos deixar que a razão fale mais alto do que a nossa fé. Existem momentos que nós deixamos que a razão prevaleça, nós só queremos ver, enxergar aquilo que nossos olhos enxergam e não vemos o sobrenatural. Porque a fé não se baseia no natural, a fé não se baseia na razão. Porque se baseasse na razão, nós nunca acreditaríamos que Jesus veio neste mundo, que ele morreu, que ele ressuscitou. Humanamente era algo talvez difícil para as pessoas aceitarem. Ver uma pessoa que antes vivia envolvida no pecado, nas drogas, libertas do poder do pecado, agora é vivido para Jesus, razão não enxerga isso. Então vejam que tem momentos em nossa vida que nós devemos fazer a razão se calar e dar vazão à fé. Porque a fé, diz o autor da carta aos Hebreus, ela se baseia em fatos que não se veem. Se é algo visível, deixou de ser fé, passa a ser razão. Então vejam, a fé faz nos enxergar algo muito maior. Mas naquele momento ali, talvez, aqueles homens, a Bíblia não fala qual deles que duvidaram, fala apenas que alguns duvidaram. Talvez a questão mais pontual para eles seja o seguinte: nós o vimos ali na cruz, nós o vimos morrer ali na cruz, nós vimos tudo o que aconteceu, nós vimos a escuridão, nós vimos as trevas, nós vimos tantas coisas acontecerem, nós o vimos realmente morrendo. E nenhum morto pode ressuscitar, voltar à vida. Então esse enxergar apenas pela razão vai fazer com que a dúvida se instale. Será que é ele mesmo? Será que não é algum impostor que se levanta e disse que surgiriam falsos profetas? Não seriam desses? Muitas questões começam então a mente a viajar em tudo que estava acontecendo. As mulheres vieram, trouxeram a notícia de que ele havia ressuscitado, mas será que essas mulheres, abaladas emocionalmente como elas ficaram, será que elas não estão enxergando coisas? Tantas razões que quantas vezes levantamos também para deixar de crer na verdade revelada do Senhor para nós. Desde nós pegamos a palavra de Deus e começamos a ler textos que mexem com algo dentro de nós que tem que ser mudado, o que nós fazemos? Nós começamos a buscar razão, buscar fugas, buscar respostas dentro do contexto do mundo atual. Queremos enxergar o sobrenatural de Deus na visão humana, e você nunca vai conseguir fazer isso. Sobrenatural você só enxerga pela fé.
queridos, que o texto diz então que depois desse ato de dúvida, há talvez aqui um espaço de tempo, de segundos, talvez minutos, porque o texto diz que quando eles o viram, no versículo 17, eles o adoraram. Mas houve um tempo ali para levantar-se questionamentos se era ele. Alguns duvidaram, então houve um intervalo de tempo ali. Jesus está ali naquele momento, talvez um pouco distante, vendo o que está acontecendo, alguns crendo, outros não, vendo aqueles que o adoraram, e aí depois desse espaço de tempo, então Jesus se aproxima para mais perto deles. Ele deixa que as coisas se organizem primeiro na mente deles. Era muita coisa para crerem em tão pouco tempo. Era preciso eles processarem tudo aquilo que eles haviam visto acontecer, que estava ainda acontecendo. Então Jesus dá aquele espaço. E quando ele dá aquele espaço de tempo, é que ele então vai expressar aquelas palavras ditas para eles. Ele vai dizer então para eles assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Agora, quando ele está junto dos 11, a primeira palavra que ele diz para os 11 foi esta: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Quando ele estava com aquelas mulheres, a primeira palavra dele para elas foi: não tenham medo. Situações diferentes, palavras diferentes. Situações diferentes, ensinos diferentes. E aí Jesus então vai agora junto àqueles 11 dizer para eles assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E aí Jesus vai como que tirasse aquelas dúvidas que porventura estivesse tendo na mente deles. Como se Jesus chegasse para eles e dissesse o seguinte: olha, vocês conviveram comigo. Vocês viveram esse tempo das minhas limitações terrenas. Vocês viveram e viram todo o meu lado humano. Viram quando eu me cansei nas caminhadas, precisava descansar. Vocês viram quando eu fiquei triste. Vocês viram as vezes que eu fui humilhado. Vocês viram também no momento quando eu fui morto. E aí diz, como ele dizendo assim: olha, enquanto humano, aqui eu fui como vocês são. Eu vivi todas as limitações que vocês viveram aqui como seres humanos. Mas agora ele vai dizer assim: mas vocês agora serão um comigo. Lembra que na oração de Jesus, em João 17, versículo 20, versículo 21, Jesus já estava indo para o final do seu ministério. Ele faz aquela oração intercessória em favor dos seus discípulos. Então vejam, você pode depois ler todo o capítulo, é muito importante para ver essa oração de Jesus, mas eu quero ler com você só os versículos 20 e 21, que diz assim: olha, a minha oração não é apenas por eles. Então veja, nós citamos semana passada isso. Quando Jesus ora, ele ora não somente por aqueles, mas por nós também. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que irão crer em mim, por meio da mensagem que esses aqui estarão passando para os demais. E aí o 21 diz o seguinte: para que todos sejam um, Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós,
para que o mundo creia que tu me enviastes. Vejam, meus queridos, quando Jesus ele está dizendo para eles da sua autoridade, ele está lembrando a ele dos ensinamentos e de tudo aquilo que ele já havia dito para eles anteriormente. A oração intercessória de Jesus estava ainda muito viva na mente deles, porque foi pouco tempo antes da crucificação de Jesus. E João vai registrar essa oração. Agora, Jesus está dizendo para eles: olha, foi-me dada então toda a autoridade no céu e na terra. Agora não é mais uma autoridade entre os homens apenas. Agora não é uma autoridade humana, como a autoridade que ele tinha de realizar milagres, de curar tantas pessoas, de alimentar multidões. Está dizendo agora que há algo diferente. É uma autoridade diferente daquilo que eles viram Jesus fazer. Era algo totalmente novo que eles iriam ver, então, acontecendo a partir daquele momento. Jesus vai dizendo para eles essas primeiras palavras para eles o seguinte: olha, a partir de agora, algo novo estará acontecendo, porque foi-me dada a autoridade, não só na terra, mas também eu tenho uma autoridade também no céu. Então, meus queridos, Jesus já havia dito em Mateus capítulo 16 que ele iria fazer uma coisa nova, que ele estaria edificando o quê? A sua era algo novo. A autoridade de Jesus vai fazer com que aquilo que ele disse em Mateus capítulo 16 comece então a se cumprir. Ele disse: eu edificaria a minha igreja, as portas do inferno prevalecerão contra ela. Vejam que até então o entendimento deles da igreja era só a sinagoga. Era um ritual de sacrifícios de todas as formas. E aí Jesus vai dizer lá para eles, lá em Mateus 16, mas eu vou edificar algo novo, é diferente. Mas para que esse algo novo, diferente, pudesse existir, o que Jesus vai dizer? Preciso autoridade no céu. A igreja só existe, meus queridos, por causa da autoridade de Jesus no céu e na terra, porque Ele é aquele que abre as portas do céu para que nós entremos e nos tornemos sua igreja. É a autoridade de Jesus que vai abrir todas as portas e vai estabelecer então a sua igreja. Então Jesus está dizendo agora: porque eu tenho essa autoridade no céu e na terra, aquela limitação que eu tinha antes, quando eu andei com vocês durante esses 3 anos, vocês não verão mais essa limitação em mim. Eu não estou sujeito mais a ninguém, a autoridade humana constituída, a poderes, a governos. Eu não estou sujeito a mais nada, eu não estou sujeito a mais ninguém. Os poderosos desta terra não têm poder sobre mim como tiveram para me colocar na cruz. Agora são eles que estão sobre as minhas ordens. Há uma inversão total. Antes os poderosos se achavam capazes de tentar matar o Filho de Deus. Agora esses mesmos poderosos, eles agora estão sujeitos às ordens do Senhor. Estão debaixo da autoridade do Senhor, porque todo o poder na terra e no céu está concentrado nele, em Jesus. E era isso que ele queria que os seus discípulos pudessem entender. E eles entenderiam aquilo que ele havia dito para aquelas mulheres também, que eles também não precisariam ter medo de nada, não ter medo das autoridades constituídas, ter medo de ninguém, mas teria que ter coragem e ousadia para cumprir a missão que ele então vai dar para eles. Então ele diz: vocês sabem que eu tenho agora toda a autoridade. Ela foi me dada pelo Pai, toda a autoridade. Eu não tenho uma autoridade parcial.
Eu não tenho uma autoridade limitada por nada e por ninguém. Tudo que diz respeito à vida do ser humano, à vida do céu, à vida na terra, tudo que envolve a vida de todas as pessoas, de todo o universo, está agora nas minhas mãos, porque foi me dado, colocado nas minhas mãos esta autoridade. E é baseado nesta autoridade que Jesus diz para eles assim, olha, portanto, então, agora vão. Ou façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Outra versão diz, tudo aquilo que eu ensinei a vocês. Mas vejam, Jesus está dizendo para eles o seguinte, olha, vocês não vão fazer nada diferente daquilo que vocês aprenderam a fazer. Vocês vão pegar tudo aquilo que durante esses 3 anos vocês receberam, vocês me viram fazer, me viram ensinar, me viram falar, por onde eu me relacionei com as pessoas, como eu convivi com as pessoas, como eu testemunhei do amor do Pai para as pessoas. Vocês viram tudo isso que eu fiz. Então Jesus vai dizer para eles agora, olha, agora é hora de vocês pegarem esses 3 anos e pouco de ensinamento e vão agora colocar em prática. Agora é com vocês. E ele vai dizer o seguinte, olha, eu estou dizendo isso para vocês porque eu tenho autoridade no céu e na terra para dar essa lição para vocês. Eu tenho autoridade no céu e na terra para dizer a vocês que vocês vão, e quando vocês forem, vocês irão fazer os discípulos. Eu tenho autoridade para dizer a vocês que serão feitos discípulos em nações, em todas as nações, em todos os povos. E a obra do Senhor se expande globalmente exatamente por causa disso, meus queridos, porque Jesus vai conscientizar aqueles homens de que o Evangelho, o poder do Evangelho, ele é transformador. O Evangelho é profundo, é renovador, mas ele precisa então ser levado para as pessoas. Não é uma informação apenas de que Jesus nasceu e que Jesus viveu aqui na terra, que Jesus veio, viveu, morreu, foi para o céu. Não é informação informal, vazia, mas ele vai dizer o seguinte, olha, mas é a informação que traz nova vida, que faz discípulos, que faz outros como vocês, assim como eu chamei cada um de vocês para ser meus discípulos. Agora vocês irão então buscar outras pessoas para serem cópias de vocês, para viverem o que vocês viveram, para verem o que vocês viram, para transmitir isso para gerações futuras. Mas vejam que esse Evangelho, para ser levado, ele precisava também ter uma autenticidade. E ele vai dizer então que eles poderiam ir seguros, porque o Espírito Santo estaria com eles todos os dias. Eles viveriam na dependência do Senhor. Meu querido, quando você entende o poder do Evangelho, quando você entende esse poder transformador do Evangelho, você vai crer verdadeiramente que ele pode gerar nova vida, independente da pessoa a qual nós queremos que seja alcançada pelo Senhor. Não importa onde ela esteja, como ela viva. Você precisa realmente crer que o Evangelho tem poder para gerar uma vida nova. Jesus ensinou isso para eles. Lembram quando Nicodemos quis se encontrar com Jesus? O que foi que Nicodemos disse para Jesus? Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer de novo, o que aconteceu? Você não pode ver o reino de Deus. Depois ele vai dizer novamente: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Está lá em João capítulo 3, a partir do versículo 13 até o 7. Então vejam, não importa
quem seja a pessoa. O Evangelho, ele é capaz de gerar nova vida. Paulo entendeu isso. Entendeu isso de uma forma muito clara. Paulo, um perseguidor de Jesus, ele vai entender isso e depois ele vai ensinar a igreja em Coríntios, em Coríntios 17, ele vai dizer o seguinte: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então veja, é o poder do Evangelho. Paulo sabia disso porque foi isso que aconteceu com ele. Enquanto ele estava sendo zeloso por uma religião, ele não estava em Cristo. No dia que ele se encontrou com Jesus, que as boas novas do Evangelho penetrou no seu coração, agora ele pode dizer que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ele diz o seguinte: agora não é o Saulo perseguidor, agora é o Paulo que é filho de Deus, é uma nova criatura, porque foi transformada pelo poder do Evangelho, por causa da autoridade, do poder de Jesus para transformar as vidas. E esse poder que pode transformar, meus queridos, a minha vida, a sua vida, pode transformar a vida dos nossos familiares. Mas é preciso que nós creiamos nessa verdade, que não sejamos como aqueles que duvidaram, mas que creiamos realmente que em Jesus está toda a autoridade no céu e na terra, e se a autoridade está nele, ele pode mudar qualquer coisa na vida das pessoas, porque nós convivemos com elas. Nós podemos levar o Evangelho, cumprir essa missão que Jesus nos deu com ousadia, com coragem, porque ele estará presente. Meus queridos, quando nós nos comprometemos a servir a Jesus verdadeiramente, nós queremos cumprir e obedecer a palavra do Senhor em todo momento da nossa vida. E aí Jesus vai dizer: olha, vocês vão levar esse Evangelho, vão fazer outras pessoas como vocês, mas vocês vão batizar essas pessoas também. O batismo delas será feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês vão ensiná-las a obedecer a tudo isso que eu ordenei a vocês. Mas vejam, meus queridos, vejam que quando Jesus dá essa missão para eles, ele vai dizer o seguinte: olha, as pessoas que forem realmente alcançadas pelo testemunho, pela palavra, por aquilo que vocês levarão para elas deixarão se batizar, assim como Jesus foi batizado. Essa pessoa que ouvir e aceitar essa palavra vai submeter a sua vida ao poder de Jesus para viver uma vida plena de realizações. Essa pessoa vai agora submeter os seus pensamentos ao pensamento de Jesus para viver uma vida de liberdade verdadeira em Cristo Jesus. Então, meus queridos, levar a mensagem de Jesus é muito mais do que simplesmente falar de Jesus para as pessoas. É mostrar toda a autoridade que Jesus tem sobre a vida das pessoas, poder de transformar essas vidas. Mas agora, a gente ir para a parte final aqui, antes deles saírem para fazerem discípulos, fazerem outros para levarem essa mensagem, é como se Jesus chamasse cada um deles perto deles, e sabe, talvez desse um abraço neles e dissesse para eles assim: prestem atenção, vocês vão, mas vocês não vão de forma desorganizada, vocês vão porque eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vocês não irão na força da vontade de vocês. Não são vocês, sou eu. Eu tenho toda a autoridade, todo o poder.
E eu tendo essa autoridade e poder, com essa autoridade e poder que eu tenho, eu mesmo estarei com vocês todos os dias. E vocês receberão a autoridade para fazer o que vocês irão fazer, porque vocês nunca estarão sozinhos. Meus queridos, essa é a mensagem desafiadora do Senhor para cada um de nós, quando nós negamos a missão que Jesus nos deu. Quando deixamos de viver o Evangelho autêntico de Jesus verdadeiramente, e deixamos de levar essa mensagem às demais pessoas. Se Jesus está conosco, nós somos impulsionados a ir e a fazer. Se você não faz, será que a presença dele está em você? Jesus disse que a minha presença vai com vocês, então vocês irão cumprir a missão. Quando você nega cumprir a missão, você está declarando que Jesus não está vivendo em você. Você pode ter uma religião, você pode ter um compromisso com a igreja local, você pode ter um cargo que você exerce, você pode ter uma função que você faz, você pode ser dizimista, você pode ser contribuinte, você pode se interessar por muitas coisas, mas o mais importante você está perdendo na sua vida. Não está comprovando que Jesus está mesmo com você, porque se Ele está em você, essa grande comissão é para mim e para você também. Se nós não fazemos isso, estamos negando a presença de Jesus em nós. Meus queridos, nós vemos tantas coisas nesse ensino de Jesus, mas ele traz então essa promessa da presença dele permanente conosco. Isso parece um grande mistério, mas é uma realidade. Assim como a morte, a ressurreição de Jesus, a sua ascensão aos céus é verdade, a sua presença em nós é verdade, porque Ele enviou o Espírito Santo que estaria conosco para sempre. Através do Espírito Santo dele em nós, se nós realmente temos essa presença visível de Jesus em nós, o poder do Espírito Santo está em nós e nos desperta a viver Jesus todos os dias e fazer a obra que Ele nos chamou para fazer. Precisamos, meus irmãos, crer nisto. Jesus está conosco. Se Jesus está conosco, então nós iremos cumprir a ordem dele para a nossa vida. Olhamos ao nosso redor, vemos quantas pessoas, mesmo hoje no mundo tão avançado tecnologicamente, quantas pessoas perto de nós, sem vida, sem esperança, sem Jesus. E nós não temos sido, quantas vezes não temos sido este Jesus presente perto delas? Não temos demonstrado que Jesus está presente em nós, porque não temos mostrado a elas isso. Quando as pessoas espalhadas pelo mundo afora perderam-se em Jesus, porque os cristãos estão negando a missão de serem fiéis e obedientes ao Senhor, não estão crendo nessa autoridade, nesse poder de Jesus no céu e na terra. Muitos estão vivendo como aqueles que duvidaram. Ainda continuam duvidando que eles podem fazer isso. Duvidando que eles podem ensinar Jesus para as pessoas. Duvidando que as pessoas podem se converter. Quantos estão duvidando disso? Porque não conhecem essa autoridade e o poder de Jesus. Porque o Espírito Santo ainda não é uma verdade na sua vida. Porque um dia que ele for a verdade na sua vida será impulsionada, você terá ousadia, determinação e coragem para viver Jesus, ensinar Jesus para as pessoas que estão ao seu redor. Então, meu querido, que o Senhor te desperte hoje para entender esse segundo momento desta manifestação de Jesus. Entender que essas manifestações de Jesus, elas tinham implicação na vida deles naquele tempo,
mas sobretudo tem uma implicação para a nossa vida hoje. Tanto é que tudo isso ficou registrado na palavra do Senhor, para que nós pudéssemos transformar isso em verdade em nós também. Porque nós somos aqueles que irão dar continuidade à obra de Jesus. Nós somos aqueles que Jesus orou por eles em João 17, que nós lemos. Não rogo somente por estes, mas por todos aqueles que ainda irão crer em mim. Se você realmente é um servo do Senhor Jesus, é um discípulo de Jesus, você vai então cumprir a ordem que Jesus deu para você. Você se tornará obediente, porque saberá que você tem sobre si aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Você não está sozinho no mundo. Você não está cumprindo a missão sem uma capacitação. Mas você tem aquele que tem autoridade no céu e na terra para te comissionar e para te dizer: vão e façam discípulos de todas as nações. Que possamos ouvir o chamado de Jesus. Saímos daqui, meus filhos queridos, com essas expressões de Jesus antes da sua ascensão aos céus, vivas em nós, para que vivamos a vida com Cristo e jamais neguemos a Cristo, mas sempre estejamos olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós nos entregamos nas Tuas mãos, porque nós precisamos, Deus, precisamos que esse poder, que esta autoridade do Senhor se revele em nossa vida através da Tua presença em nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, porque quantas vezes nós estamos vivendo como aquelas pessoas que estavam duvidando, estamos na igreja, acomodados, tranquilamente, sempre nos esquecendo que nós temos uma missão e não temos cumprido essa missão. Temos sido negligentes, omissos. Pai, tem misericórdia, Deus. Desperta-nos, ó Deus, para estas verdades. Ajuda-nos a crer nesse testemunho do Espírito Santo em nós, que a presença do Senhor está em nós através de Jesus e Ele nos capacita por meio do Espírito Santo para fazer a Tua obra, Pai. Desperta no meio do Teu povo, Deus, homens e mulheres que queiram realmente ser discípulos de Jesus verdadeiros, que amem realmente a Jesus mais que todas as outras coisas, que realmente creiam na verdade de Jesus, na autoridade, no poder de Jesus, no céu e na terra. Levante, ó Deus, essas pessoas em nosso meio, para que quantos na nossa casa, quantos com os nossos vizinhos, quantos dos nossos amigos precisam conhecer esse Jesus, que nós sejamos, Pai, aqueles que o Senhor está chamando para levar Jesus para eles. Não nos deixe negar, Senhor, momento algum da nossa vida. Fica conosco, continue revelando-se em nossa vida por meio da Tua palavra, nos demais ensinos que o Senhor irá nos trazer, que o Senhor possa falar de uma forma muito clara ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém.